Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais uma vez estamos aqui. Todas as manhãs eu tenho trazido uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que eu trago hoje se encontra no livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim: E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele disse-lhe, Natã a Davi: Havia numa cidade, Davi, dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma pequena cordeira que ele tinha comprado e criado ela. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E da sua comida, do seu bocado, comia, e do seu copo bebia também. E dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Glórias a Deus. Nós vemos aqui Natã contando uma historinha de um rico e de um pobre. Para que você possa entender o porquê Natã chegou diante de Davi contando uma história dessa. Porque Deus enviou Natã, porque Davi achava que estava tudo bem entre ele e Betseba. Esse recado que Deus manda pelo profeta é de um caso extraconjugal que Davi teve com Betseba, esposa de Urias, o heteu, o guerreiro de Davi. E o que aconteceu? Naquela época, os reis sempre acompanhavam seus exércitos nas batalhas. O rei ia para ajudar quem? Eles. Então, quando o exército viu o rei, o pessoal, os soldados se alegravam porque o rei estava junto. Mas nessa batalha, Davi não foi. Davi ficou no seu palácio. E ele dando uma volta na sacada, ele viu quem? Uma mulher tomando banho, nua. E Davi conversa com seu servo e fala, quem é aquela mulher? Ah, aquela é a esposa de Urias. Manda ela chamar ela. Chama ela, ela vem, dorme com ela. E nesse meio tempo que ele dormiu com ela, ela engravida. E para cobrir o pecado, o que Davi faz? Quando Davi sabe, Betseba fala, avisa Davi que estava o quê? Grávida. Então, para encobrir o pecado, o que Davi faz? Davi pega, chama Urias para vir. Aí, se você ler lá o capítulo 11, fala que Davi chama Urias para ver se Urias vem fazer o quê? Dormir com a esposa dele. Porque Urias dormindo com a esposa, o que ia acontecer? Betseba ia chegar para Urias e falar que estava grávida. E Urias ia pensar que o filho era quem? Dele. Só que o filho era de quem? De Davi. Só que Urias não foi dormir com a esposa. Porque Urias era um homem, um soldado responsável, que não tinha nenhum guarda para proteger Davi. Então ele ficou o quê? No palácio, protegendo Davi. Davi tentou de algumas maneiras levar ele, até embebedou ele, para ver se ele conseguia dormir com a esposa, mas não deu certo. Urias não quis. Estava preocupado na proteção do rei. E o que aconteceu? Para acabar com isso, o que Davi fez? Davi mandou Urias de volta para a guerra, mas só que fez uma carta para ele entregar para o capitão da guarda e mandar ele ir para frente da batalha. Foi aonde ele morreu. Depois Davi soube a qual Urias tinha morrido, e o que ele fez? Ele chamou Betseba para os seus aposentos, para ficar com ela, ter ela como esposa. Só que Davi estava fazendo tudo isso encoberto aos olhos de quem? Dos homens, do esposo dela, mas não dos olhos de Deus. E Natã chega e conta essa historinha, que havia um homem rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o pobre tinha só uma. E chegou um viajante na casa desse rico. O rico, de vez de ter pegado uma vaquinha e ter matado e dado ao viajante para fazer o almoço, o jantar, não. Foi lá na casa do pobre, no terreno do pobre, pegou a única cordeirinha que ele tinha, matou e fez a festa, comeu numa boa. Quando Natã contou essa história, Davi se revoltou. Natã, quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara tem que morrer. Como é que ele vai tirar uma única cordeira de um homem pobre para fazer uma festa para um amigo dele? Ele tem que devolver 4 vezes mais, porque essa era a lei
que se a pessoa pegasse algo de uma pessoa, uma vaca, tinha que restituir, tinha que ser duplicado. Então, quando Davi falou isso daí, se revoltou com isso, Natã olhou para Davi e falou: Davi, esse homem é você. Foi na hora que ele lembrou do pecado que ele tinha feito. Por quê? Porque ele tinha pegado quem? A mulher de Urias. Aí Davi, na mesma hora, dobrou o joelho, se arrependeu. Deus até perdoou o pecado de Davi, mas a espada Deus não fez apartar da vida dos filhos de Davi. E virou uma bagunça e foi uma confusão. Leia o capítulo 13 que você vai entender. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer? Que não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Todas as coisas são nus e patentes um dia que nós vamos dar de conta. Deus, ele sabe do nosso pecado. Nós podemos esconder do nosso líder, podemos esconder dos nossos familiares, mas nós não escapamos dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus, como eu disse, estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, irmãos, Davi foi perdoado por quê? Porque na hora ele se arrependeu. E quantas pessoas não se arrependem do seu pecado, vivem uma vida que não agrada a Deus e muitas vezes até vai na igreja adorar o Senhor, glorificar o Senhor, mas o seu louvor não está sendo de adoração. Então, irmão, cuidado. Cuidado com tudo que você for fazer. Lembre-se que os olhos de Deus estão observando o que você está fazendo. Estão observando o que eu estou fazendo. Estão observando o que você está fazendo. Então, vamos fazer como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem retire o teu Espírito Santo de mim. Então, a Betseba teve aquela criança, só que aquela criança Deus rejeitou ela, falou que ia morrer. Davi jejuou, orou, mas não teve jeito, Deus levou. E depois, com o passar do tempo, Betseba engravidou novamente e veio a quem? Salomão, aonde Deus se agradou dessa criança. Querido, vamos ficar firme na presença do Senhor. Vamos buscar a face do Senhor, que isso é muito importante. Se nós pecamos, nós devemos nos arrepender, como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi fez muita coisa errada, mas Davi reconhecia o seu erro. E hoje em dia, as pessoas não estão reconhecendo o seu erro. Então, vamos procurar realmente buscar a face do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vá de encontro ao teu filho e à tua filha agora, nesse exato momento, Espírito Santo, trazendo a direção para eles em tudo que eles forem fazer. Que o Senhor venha queimar com 70 vezes 7 fogo todo o mal, todo o cansaço, todo o enfado, toda a fadiga, tudo aquilo que impede dos teus filhos crescer, dos teus filhos se desenvolver, dos teus filhos, Senhor, prosperar. Tudo aquilo que impede, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos também. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, pecado, pensamento, palavra e por ações. Pai, nos perdoa, pois assim nós pedimos e oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.